Porque na live passada, eu até falei pra vocês, né? Eu disse, percebam o quanto Deus nos pede pouco para Ele nos entregar muito. Falei um pouquinho sobre a questão de quantas vezes a gente lê a Bíblia da forma errada. O que significa isso? A gente lê só a promessa e a gente esquece a nossa parte. Quando a gente faz isso, a gente fica naquela teologia da Xuxa, que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E não é bem assim. Quando a gente lê a Bíblia do jeito certo, a gente entende que Deus está falando claramente que Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar muitas coisas. Mas existe a nossa parte. Existe uma condicional. E a gente esquece disso. Então a gente fica focando na promessa, na promessa, na promessa, e a gente esquece justamente da nossa parte. Então isso é muito importante a gente entender e compreender também, tá? E aí por que eu tô falando isso? Porque aqui no capítulo 3, ele não para de nos entregar mais promessas. Então ele pediu poucas coisas para nós, bem pouquinhas, para continuar nos entregando. Então eu vou começar aqui a leitura com vocês de Provérbios, capítulo 3, e vou fazer aqui algumas considerações. Tá bem? Todas as condições, Ana, estão na live 2. Já ela vai estar disponível no YouTube. Eu não vou repetir aqui, senão eu vou me estender cada vez mais. Mas lá a gente tratou exatamente assim. Eu até dei para vocês a dica, tá? Sempre marcar as condições de laranjinha e depois marcar as promessas de azul, tá? E aí fica bem claro quais são as nossas condições e o que a gente recebe, tá bem? Então vamos lá, capítulo 3. Vamos começar a leitura. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Então, para quem perguntou qual que é a minha parte, a gente já tá aqui repetindo uma das primeiras condições, acho que foi a Ana. Então, olha só, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração de novo aparecendo aqui, guarde os meus mandamentos, certo? Porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Quem aqui quer muito a paz? Quem aqui tá assim, ó, meu Deus, paz, eu quero. Quem aqui? Hoje em dia, a maioria das pessoas, eu acredito, pode falar se eu tô errada, gente, coloca aqui nos comentários. Vocês não querem ter paz? Glória a Deus, Fernanda, obrigada. Vocês não querem ter paz? Quem aqui? Gente, assim, ó, uma das coisas que a gente mais precisa tá aqui, tá? Então, além de aumentar os teus dias, vai ter vida e paz, anos de vida e paz, porque não adianta tu ter vida e não ter paz, viver um tormento. Então, essa é a promessa. Vamos seguir. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Então, cuidado aqui, ação, ó, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. De novo, coração. Agora vem a promessa de novo, ó. E você, cuidado aqui, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Quem aqui está procurando uma oportunidade? Quem aqui queria
uma oportunidade. Quem aqui gostaria que hoje alguém chegasse e te desse uma oportunidade? Quem aqui tem orado por isso? Uma oportunidade poderia mudar a tua vida hoje? Eu gostaria. A Ju levantou a mãozinha. A Adri também. Quem mais gostaria de receber oportunidades? Luísa, Arielle, Patrícia. Então, já manda para alguém que tá precisando de uma oportunidade. Porque olha só. Inclusive, esses dias aconteceu uma situação que provavelmente todos vocês viram, tá? E que ele ilustra muito bem essa passagem. Porque, olha só, eu vou ler de novo. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Olha só, dia desses, um CEO de uma empresa, agora eu não vou lembrar da onde que era, tá? Mas ele saiu em tudo que foi canto, viralizou, infelizmente, uma cena dele com a amante. Quem é que viu isso? E eu não vou aqui discutir isso, tá? Não vou discutir essa cena. Mas eu quero discutir aqui com vocês a consequência disso. Certo? Porque perceba, como você faz uma coisa na sua vida, você faz todas as outras. Este homem, ele tinha outros tipos de relacionamento, do tipo sócios. Vocês concordam comigo? Que isso é um relacionamento? Sociedade é um relacionamento, é um tipo de relacionamento. Então, olha só, isso aqui é uma mensagem que não para em uma área da tua vida. Isso aqui diz respeito a todas as áreas da tua vida. Então é o seguinte, aquele homem viralizou. Ele de fato foi prejudicado de todas as formas. Triste, né? Mas além do casamento em si, os negócios foram afetados. Porque como você acredita, olha só, como que você encontra favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas com esse tipo de atitude? Dias atrás, eu postei um vídeo falando que Deus usa pessoas na nossa vida. E isso é muito importante a gente entender. Então, cuidado com as tuas atitudes na frente das pessoas, porque muitas vezes a tua oportunidade está aqui. Como é que está sendo o teu comportamento diante das pessoas? Como? O que está acontecendo? E aí depois a gente fala, nossa, é que eu não tenho oportunidade, não me deram oportunidade. Será? Será que foi alguém que não quis te dar oportunidade? Ou foi porque realmente isso aqui não foi cumprido? É para pensar, é para refletir. Lá na primeira live eu falei para vocês, é necessário, antes do conforto, haverá confronto. E aí, muitas vezes, e eu sei que a maioria de vocês adora quando eu falo palavras de conforto, de esperança, e que realmente a Bíblia está recheada. Só que eu não posso, glória a Deus, obrigada, Vitória. Só que eu não posso mentir para vocês.
Eu não posso desfazer a palavra de Deus. E como eu digo, a palavra de Deus é de muito amor. E ele é um pai que ama. E um pai que ama, educa. Então, se você não estiver pronto para ser confrontado, esqueça do conforto. Não haverá. Essa é a verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir aqui é isso. Então, Deus usando pessoas, e nessas pessoas, muitas vezes, Deus usa para que chegue uma oportunidade em você. É aquela historinha que todo mundo começou a contar da pessoa se afogando. Tava se afogando, se afogando, se afogando. Aí tá, beleza, Deus mandou um barco. Não, Deus vai me salvar. Mandou um helicóptero. Não, Deus vai me salvar. Aí morreu, chegou. Poxa, fiquei te esperando. E Deus, não, só um pouquinho. Eu te mandei um barco. Te mandei um helicóptero. E aí? Entende? Então, assim, gente, muitas vezes tá na nossa cara. Às vezes é alguém usado por Deus para te dar uma mensagem que às vezes não vai ser muito doce. Eu falei isso no vídeo. Muitas vezes uma pessoa que te fala a verdade. E aí você tá sendo um tolo, que é um personagem aqui de Provérbios, você está sendo tolo. Porque o tolo, ele não aceita uma repreensão. O tolo, ele fica magoado. O tolo desfaz a amizade. E aí era o barco que Deus estava mandando. Era Deus falando, olha só, tu tá errando nisso. Perceba. Entende? E a gente fica num ciclo. E agora eu vou falar por mulher. Muitas vezes a gente quer desabafar. E a gente tem que saber diferenciar isso, sabe? Eu, muitas vezes, gente, eu desabafo com Deus. Do tipo assim, não, hoje eu vou desabafar. Eu vou falar tudo que eu tenho pra falar. E aí eu posso imaginar Deus assim, ó, tá, desabafa. Fala. E Deus não me responde nada. Aí quando eu mudo a minha conduta, do tipo, tá, eu desabafei, agora eu tô bem, me fala, o que que é? Aí imediatamente Deus começa a me corrigir. Porque é assim, é o processo, entende? Então, eu não tô falando pra vocês que não vai ter esse sentimento de, ai, poxa, eu quero desabafar, hoje teve vários problemas. Só que o problema, ele foi feito pra ser resolvido. E Deus não vai ficar, ai, coitadinha da minha filha, vem cá. Ele faz isso, é óbvio, ele acalma o nosso coração, ele nos abraça. Só que ele também precisa nos dar a solução. Ele também precisa falar assim, ó, filha, tu não tá enxergando isso aqui, ó. E o pior é que tá bem na tua frente. Só que tu tá tão cega. Sabe, gente, o milagre de Jesus. Vocês lembram? Jesus tinha perguntado assim, olha só, tu quer que eu faça isso? Aí ao invés de falar assim, Jesus, eu quero, começa a falar, não, tu vê, tô aqui há não sei quantos anos, já aconteceu isso, isso e isso. E aí Jesus esperando, não, tu quer que eu faça isso? É só responder, tu quer ou tu não quer? Ou tu vai continuar aqui me falando tudo que aconteceu toda a vida? A gente faz isso. A gente faz isso. Mas entendam, ele tá a fim de fazer um milagre. E não da gente ficar remoendo, porque não nos leva a lugar nenhum. Não vai levar. Então, não se esqueçam disso. Deus usa pessoas e nessas pessoas muitas vezes está as oportunidades que vocês estão buscando. Certo? Então, para quem tá chegando agora, boa noite, Manuela, boa noite, Patrícia, Pamela. Boa noite. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá chegando agora, a gente tá em Provérbios, capítulo 3, e a gente acabou de fazer aqui um adendo nos versículos 3 e 4, tá bom? Então agora eu vou seguir aqui com vocês
versículo 5, tá? E aí, olha só. Prepare-se. Ah, é forte. Ó. Confie no Senhor de todo o seu coração. De novo, coração. Glória a Deus, Manuela, de Angola. Gente, eu falei, olha aí, tem gente até de Angola. Que loucura, né? Então, olha só, falei pra vocês, coração tá se repetindo demais. Então, isso significa que é muito importante. E aí, olha só, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quem aqui fica um pouco confuso com isso aqui? Confuso ou então não tem coragem de fazer isso aqui? Porque, é claro, a mensagem aqui tá clara. Eliane, Belém do Pará, bem-vinda. Rio Grande do Sul, então, é vizinho. Quem aqui entende, mas não tá afim de fazer isso aqui? Olha só, vou repetir. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A mensagem é clara, mas o que a gente faz? Isso aqui eu fiz, tá? Por muito tempo. E eu adorava falar. A gente tá no versículo 5, tá? Capítulo 3 de Provérbios, versículo 5. O que eu fazia? Eu achava o máximo. E eu falava assim, não, é que vocês não estão entendendo, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele faz milagre. Eu acredito. Mas assim, pode deixar que da minha vida cuido eu sei o que eu tô fazendo. Gente do céu. Pior coisa que eu fiz na minha vida. Sério. Foi a pior coisa. Depois que eu falei isso, Deus falou assim, ah, é? Então tá. Quando tu quiser falar comigo de novo, me avisa. E Deus fez exatamente isso. Permitiu. Já que tu sabe cuidar da tua vida, cuide. Tempo depois, eu tô aqui com vocês falando. Não façam isso. Pode ser muito difícil. E é muito difícil. É uma das partes que a gente mais tem que vigiar. Porque vira e mexe a gente, né? Não, mas é que assim é que vai dar certo, ó. E Deus só olha. Sério? Tu vai fazer sem me perguntar? Tu vai te apoiar no teu próprio entendimento? Glória a Deus, obrigada, Raquel. Tu vai te apoiar no teu próprio entendimento. Aí eu sempre penso, eu já contei aqui essa história, glória a Deus, Pedro, obrigada. Eu já contei essa história. Eu tava pra ver um apartamento. E assim, era num lugar já meio estranho, mas tá. Sabe quando tu quer fugir do deserto? Quando tu quer acelerar o deserto? Foi o que eu tentei fazer. E só que nisso eu já tô na minha jornada com Deus, eu já tô em contato com Deus e cada vez mais profundo. Mas nesse dia, tomei coragem. Falei, não, eu vou lá ver. E aí, fui visitar. Quando eu entrei, gente, e aí a gente chegou numa parte alta, assim, na hora, o Espírito Santo veio e me fez uma pergunta. De novo, sem mim? Eu gelei. E eu me senti envergonhada só de estar ali, olhando. Glória a Deus, Eliseu, obrigada. Eu me senti envergonhada só de estar ali. E eu cancelei absolutamente todo o plano que eu tinha feito, que estava apoiando o meu próprio entendimento. E aí eu falei, não. Meu próprio entendimento de novo, não. Então, isso é muito difícil.
É algo que a gente vai conquistando aos poucos, mas é necessário. Porque toda vez que a gente se acalma e coloca diante de Deus, Ele nos dá a estratégia. É Deus que dá, não é você, entende? Eu já falei pra vocês aqui várias vezes, e eu gosto de confessar as coisas porque eu consigo vigiar. Eu sou a menina da planilha. Eu tenho Notion, eu tenho tudo. E às vezes Deus vem e começa a me falar, tá, Carol, legal a tua organização, tu tem que ser organizada, mas parou por aí. Porque tem vezes que eu vou lá na frente, gente. E quando eu digo lá na frente, é, sei lá, daqui 1 ano. E aí Deus começa a me travar. Deus começa a me falar, não, eu até deixo tu planejar, tentar planejar o teu dia, tentar planejar a tua semana. Mas não começa a querer controlar tudo de novo. E isso é muito difícil. Mas quando a gente confessa, a gente começa a vigiar. E a gente até tenta pegar o controle, mas quando lembra a gente devolve, tipo, ó, opa, me enganei. E volta para Deus. E ele vem com todo amor e carinho e nos dá estratégia. E sabe o que é uma coisa muito doida que a gente esquece? É que Deus é um Deus de milagre. E a gente fica esperando de Deus uma coisa ordinária. Ordinária. Uma coisa que talvez um outro humano fizesse. Só que Deus, ele é o Deus do extraordinário. Isso é um milagre. É algo extraordinário. E por que ele faz dessa forma? Porque é só para tu ter certeza que não foi tu. Não foi você. Não foi o meu talento. Talento que ele te deu, no caso, né? Obrigada, Dani. Glória a Deus. Entende? Deus, ele vai sempre fazer isso. Para que a gente tenha certeza. Não foi você. Não foi o teu Notion. Não foi a tua planilha. A tua planilha nem fechava. A tua planilha não fecha. Nunca fecha. Agora, quando chega no dia de pagar aquele boleto, do nada, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Alguma estratégia do céu vem parar na tua mão. E isso é relacionamento com Deus. E isso é a gente entender. O não se apoie no próprio entendimento. Porque o mundo, ele vai te vender isso, literalmente. Palestras de coach, todas as mentorias, quem que é o centro de tudo? Ele coloca você no centro. Sendo que a Bíblia está falando o oposto. O centro é Deus. Para uma área da tua vida? Não. Para todas. Agora, tenta te colocar no centro e começar a fazer a partir do teu próprio entendimento. Falei lá na live 1. Assistam a live 1 que está disponível no YouTube. Eu falei um pouco sobre isso. A pior coisa que Deus pode fazer é permitir, é te dar permissão, te entregar aos teus próprios desejos. É a pior coisa que ele pode fazer. Então eu vou até repetir o que eu falei lá. Pare de orar por aquilo que você sabe que Deus já disse não. Pare. Você pode até conversar sobre isso, mas não peça mais. Não peça. Porque não é que Deus vai te dar. Deus pode permitir. E isso pode doer muito. Isso pode ser muito dolorido. E eu tô falando por experiência própria.
Kelly, vai no link da minha bio aqui do TikTok e vai ter um ícone do YouTube. Clica lá, ele te leva direto pro canal. Tá? Vai abrir um sitezinho e vai ter um ícone. Aí vai direto. E aí eu vou continuar a leitura aqui de Provérbios que não acabou. Quem é que aguenta mais repreensão? É forte, né? Provérbios tem que ser forte. Mas vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Acabei de falar para vocês. Todos os seus caminhos, leia. Todas as áreas da tua vida. Saúde, relacionamento, financeiro, não interessa. Todas as áreas da tua vida. Isso aqui é convidar Deus para as decisões. Convida Deus. Sempre brinco com vocês. Pega um chazinho, senta e começa. Inclusive, faça a sua planilha. Esse ano, a virada de ano, eu fiz o meu Notion com Deus. Eu falei ali pra ele, eu disse, ó, Deus, tu me conhece. Eu preciso fazer isso aqui. Mas dessa vez, eu quero seguir a tua agenda. Que se cumpra a tua agenda. O que eu tô pensando, Deus, é mais ou menos isso, mas que seja feita a tua vontade. Me dá sabedoria, me dá discernimento para que eu possa compreender tudo o que tu quer que eu faça esse ano, a tua agenda. Então senta com Deus literalmente e começa a conversar sobre a tua vida. Começa a conversar. Quem aqui já fez isso? E não é algo fácil. No início, vai ser desafiador. E agora eu vi aqui a Ivanice. A Ivanice falou algo que eu me identifico muito. E eu fiz a mesma coisa. Primeiro, eu tentei fazer com a minha própria força. De tentar mudar alguém. Ai, tu já reparou que tu faz assim? Isso aqui tá errado. Isso aqui... Foi a pior coisa que eu fiz. Pior coisa que eu fiz. Aí eu cancelei. Eu falei, esse plano aqui não tá dando certo. Aí eu fui pra Deus. E eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus me falou, Ivanice? Para de tentar tirar o cisco dele. Porque tem uma trave no teu olho. E doeu. Doeu ouvir isso. Mas eu entendi que se eu começasse a mudança, primeiro, a minha oração ia ter mais força. A minha oração, ela ia ser com mais discernimento e sabedoria. E automaticamente Deus ia começar a agir, porque eu comecei a alinhar com Deus. Quando eu comecei a alinhar com Deus e a mudança acontecer em mim, eu não deixei de orar pelo outro, eu orava, só que eu orava diferente. Eu não orava falando, o senhor viu o que ele fez? Fez assim, fez assado? Não. Eu comecei a orar bênçãos. Eu comecei a orar, protege a entrada dele, protege a saída, que ele seja um homem temente ao Senhor. É isso que eu comecei a orar. Então, muitas vezes, as nossas orações, elas são assim. O senhor viu o que o fulano fez? O senhor viu o que ela fez para mim hoje? Glória a Deus, Mônica.
Obrigada. Então, esse tipo de oração não é nenhuma oração. É só um desabafo, que nem eu falei aqui pra vocês antes. Tem dias que eu faço isso, porque Deus é um Deus de relacionamento. Então, Ele quer que a gente fale com Ele. Todo o tempo. Eu falo todo o tempo. Todo o tempo eu falo. Só que chega uma hora, como eu disse pra vocês, tem a hora do desabafo e tem a hora do tá. Tu vai falar comigo para que eu possa te responder e tu vai me obedecer? Então essa oração, ela se alinha com Deus. Porque aí, por exemplo, você começa a ler Provérbios e você começa a ver assim, ó, poxa, eu acho que eu preciso mudar isso. Aí o Espírito Santo te confirma. O Espírito Santo começa a gritar. Tipo assim, ó, é isso aí mesmo. E aí durante o dia, tu tá no trabalho, tu tá na academia, tu tá buscando teu filho na escola, e o Espírito Santo começa a te falar na hora. Tu começa a cometer mais ou menos um erro que tá aqui, e o Espírito Santo, lembra? Lembra do que eu te falei hoje mais cedo, enquanto tu lia a Bíblia? E ele começa. E esse é o agir de Deus. E essa é a voz de Deus. Então, o que vocês mais me perguntam é isso. Ouvir de Deus. É sobre isso. E aí vamos começar a falar sobre outras coisas aqui que eu quero dizer a vocês. Olha só. Tamo lá, ó. Provérbios, capítulo 3. Vamos lá pro versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Na verdade, isso aqui a gente até já falou, né? Ele tá repetindo, reforçando o quanto é importante. Isto será como um remédio. Opa! Saúde? Será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Fala sério, é muita promessa, né? Te pede muito pouco para te entregar muito. Mas vamos lá. Versículo 9. Honre o Senhor com os seus bens. Marca aí, bens. E com as primícias de toda a sua renda. E aí eu quero falar sobre isso. Porque não entenda aqui, não se limite a uma questão financeira, a uma questão de dinheiro. Não se limite a isso aqui. Porque isso aqui não se trata só de dinheiro. Não. Anota do lado. Escreve tempo, talentos, decisões e projetos. Isso aqui, tudo. Você primeiro consagra a Deus. Qual que é a tua prioridade? Vamos lá. O teu tempo, quando tu acorda, quem que é a tua prioridade? A primeira coisa que tu faz quando tu acorda. As tuas primícias. As primeiras horas do teu dia são as tuas primícias. Para quem é que você está dando? Para quem? Isso revela a tua prioridade. Ah, Carol, mas é que eu não tenho tempo. Acorda mais cedo. São as primícias do teu dia. E o tempo é o nosso bem mais valioso. Então tu acorda e tu vai fazer o quê? O que é que tu faz? Então não se trata só disso. Talentos. Os teus talentos. Você tem consagrado a Deus? Como você tem usado os teus talentos?
Glória a Deus, Fê. Como tu tem usado os teus talentos? É dedicado a Deus? Carol, meu sonho é ter a minha família. Consagre a Deus. Coloca Ele no centro. Vocês percebem como é possível fazer isso em tudo? Eu quero abrir um negócio. Coloca Ele no centro. Consagre a Deus. Carol, eu tô tendo uma ideia, um projeto. Vai lá falar com Deus sobre. Começa a consagrar. Hoje, eu consigo falar para vocês que Deus me livrou de tantas coisas que na hora eu fiquei tão triste. Acredito que tenha acontecido lá em 2023 para 2024. Foi mais pro finalzinho. Eu tava quase entrando numa sociedade, digamos assim. E na hora que não deu certo, eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Eu briguei com Deus, não entendia. E aí, alguns meses depois, eu descobri o motivo. Porque se eu fizesse aquela sociedade, eu provavelmente não ia estar aqui com vocês. Então, tem coisas que na hora... E Deus é misericordioso. Por quê? Porque naquele momento, eu não consultei a Deus. Eu só tava no famoso, eu acredito em ti e deixa aqui comigo que isso aqui tá dando certo. Eu tava nesse construir com Deus, né? E aí Deus, tá, tudo bem. Ela ainda tá aprendendo. E aí Deus segurou. Deus fechou uma porta, deixou eu ficar chorando, me lamentando, teve paciência. E aí depois eu, obviamente, pedi perdão e falei, meu Deus. Deus viu o teu futuro. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Então, é por isso que ele vai nos dizer, não te apoio no teu próprio entendimento. Porque nem eu, nem você consegue acessar o que Deus acessa. Deus acessa tudo. Deus está vendo agora o que está acontecendo na tua sociedade, naquele ponto que tu está querendo alugar, naquela casa que tu tanto sonha. E aí, às vezes, uma coisa vai travando, e tu, mas não é possível. E aí é Deus falando, meu Deus, é que tu não tá vendo o que eu tô vendo. Tem algo de errado. Gente, todas as vezes que começa a acontecer, não uma ou duas coisas, mas quando tudo começa a dar errado, cuidado, é Deus. Por que eu falo isso? Porque o inimigo, ele se movimenta em algumas áreas. Ele dá uma atrapalhadinha, mas não é tudo. Agora, quando é Deus, a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas a que ele abre, ninguém fecha. Então, uma forma de vocês perceberem é isso. Diferenciar. Será que é o inimigo tentando me atrapalhar ou é Deus? Comecem vendo por isso. Boa noite, para quem tá entrando agora, seja muito bem-vindo. E aí, vamos seguir? Quem é que aqui entendeu, então, ó? Primícias, para quem marcou, anota aí. Primícia significa prioridade. E a palavra bens, não se esqueçam, não se trata só de dinheiro. Se trata de tempo, os teus talentos, as tuas decisões, os teus projetos. Tá bom? E aí, vamos seguir. Versículo 10. Para quem chegou agora, a gente está em Provérbios, capítulo 3, versículo 10. Olha só. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho.
Aí eu gosto de ver o povo que fala, não, porque a riqueza, Deus assim, ó, não curte muito. A riqueza, a abundância, tem uma falha nisso aí. Tem uma falha. Que já já eu vou falar pra vocês qual que é a falha, porque Provérbios responde. Tem muita gente que não entende. Aí pega isoladamente do jovem rico e começa a espalhar boatos. Ok? Então, gente, sério, aqui tá a resposta, tá? Então, entendam, isso aqui tá sendo uma consequência. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Ação, promessa. Se você fizer, condicional, eu te darei. Então é por aí, tá? Não pode esquecer da tua ação, porque se tu quiser só a promessa, vai falhar miseravelmente. Mas vamos lá. Versículo 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Quem é pai e mãe aqui na live? Coloca aqui nos comentários. É uma verdade ou não é? Quando você repreende o seu filho, é porque vocês amam ele? Então não é porque vocês querem mal. É porque provavelmente ou ele vai se machucar, ele vai cair. Vocês estão cuidando, vocês amam eles. Tá? Então com Deus, a mesma coisa. Olha só. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é quem alcança o entendimento. E aí, lembra que eu falei para vocês? Na live 1 a gente tinha os personagens. A sabedoria aqui está personificada. Então, quando eu leio sabedoria, vocês podem imaginar aí Deus, tá bem? Hoje em dia a gente fala muito de felicidade. Eu quero ser feliz. Olha só. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é quem alcança o entendimento. Você se torna alguém feliz. E sabe o que eu fico pensando muito, refletindo nesse versículo aqui? É sobre o que as pessoas hoje têm falado sobre felicidade. O que é ser feliz? E eu começo a ver que teve uma onda no digital de muitas pessoas pregando, falando sobre felicidade. E aí a felicidade começou a aparecer que estava no famoso primeiro milhão. Do nada. Do nada isso começou a ser felicidade. Sabe? Nossa, eu nunca pensei em ter 1 milhão, mas agora como tá todo mundo falando que a felicidade é quando eu chegar num milhão, putz, eu não sou feliz, porque eu não cheguei no primeiro milhão. Só que aí depois começaram a falar outras coisas. Não, felicidade é porque você tem que ser CEO, é porque você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Aí, de novo, vem a crise de ansiedade. Meu Deus, eu não sou assim, eu não tenho isso, então eu não sou feliz. E assim o mundo vai criando felicidades. Se hoje você, friamente, eu já fiz esse exercício com Deus. E eu, assim, tive uma grande revelação. Você verdadeiramente, tá? Verdadeiramente. Se não tivesse rede social, se não tivesse mais nada te influenciando, o que seria a felicidade para você? O que seria um dia feliz para você? Se tu escrever numa folha o que seria um dia feliz para ti, tu vai ver
que tu tá correndo atrás de algo que tu nem quer. É porque o mundo te disse pra querer. E eu não tô falando aqui pra vocês que é pecado ou que é errado, por exemplo, você ter um desejo genuíno por você chegar a determinada quantia. Sei lá, eu quero atingir R$1 milhão, ok, tá tudo bem. Eu não tô falando que esse é o problema. Eu só tô falando aqui pra vocês que muitas pessoas na rede social, elas tentam te influenciar. Tentam não, elas te influenciam, tá? Todo mundo aqui influencia. Eu estou aqui te influenciando de alguma forma. E eu tento, hoje eu tomo muito cuidado de te influenciar para algo bom. Porque eu já fui a pessoa que eu influenciei da maneira errada. Eu usava o meu talento da maneira errada. Eu influenciava da maneira errada, até que Deus começou a agir no meu coração. Até que Deus começou a me tirar a paz. Então, de coração, assim, eu nem estava programando para falar isso, mas talvez alguém precise ouvir. Pare de achar que a felicidade é o que o outro te diz que é felicidade. Comece a olhar mais para Deus e você vai descobrir quem você verdadeiramente é. Você vai descobrir qual é a sua verdadeira felicidade. E Deus está falando aqui. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. E aí, olha só, versículo 14. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. E aí, de novo, eu falei para vocês, né? Muitas pessoas entendem aqui de uma maneira errada. Elas trazem a parábola a passagem do jovem rico para um contexto que todo mundo sai falando, porque o dinheiro, porque o dinheiro, porque o dinheiro, porque o dinheiro. Então, olha só, prestem atenção. A sabedoria é mais preciosa do que as joias e tudo o que você possa desejar. Não se compara a ela. E aí, olha só, curiosidade, versículo 16. Em sua mão direita, ela oferece, ela quem? A sabedoria, tá? Ela oferece vida longa. E na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra, tá? Então imagina uma mão direita e uma mão esquerda. Na mão direita nós vamos ter vida longa. Na mão esquerda tu tem riquezas e honra. E aqui está a resposta. Por quê? A questão do direita e esquerda, ela está relacionada àquilo que é importante, prioritário. E a mão esquerda está relacionado àquilo que é um complemento, é uma consequência. Qual que é o grande problema? Muitas pessoas invertem. Então você acha que o mais importante, o que é prioridade, é o quê? Na verdade, é a consequência. E como eu falei para vocês, não leia a Bíblia como você lê qualquer livro. Não é um livro que você lê de qualquer jeito. É um livro que tem a parte prática e a parte que você recebe. Então, Deus, a todo momento aqui, está nos convidando. Quem é aqui que já ouviu? Primeiro o reino dos céus, as demais coisas, o complemento, a consequência. Percebam que é uma consequência. Então busquem primeiro o reino, busquem primeiro a sabedoria,
Porque o resto é uma consequência. A gente faz o contrário, você corre atrás da consequência. Eu falei versículos anteriores aqui para vocês sobre as pessoas. E vocês vão ver que a questão da oportunidade é uma consequência daquilo que Deus te pediu para fazer. Deus te disse, ó, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Só que às vezes você inverte. Você não quer ser fiel, você não quer ser bondoso e você quer favor diante das pessoas. Você quer que as oportunidades cheguem até você. Então isso é muito importante. Então a questão da riqueza, o grande problema é quando isso ocupa o teu coração. E que eu já falei aqui para vocês, que coração se repete diversas vezes em Provérbios. Então se isso estiver no teu coração, não tem como Deus, a sabedoria, estar no teu coração. Então decida, o que vai estar no teu coração? O jovem rico, ele poderia ter se desfeito de todas as riquezas dele. Sabe por quê? Porque ele deixaria a sabedoria, Deus, entrar no coração dele. E depois, por consequência, um complemento, ele teria riquezas de novo. Vocês percebem? É aqui que está o erro. É aqui que as pessoas não entendem. O que está no teu coração? O que você tem buscado primeiro? Aqui está a resposta. A Bíblia nunca vai, não vai se contradizer. Não se contradiz em nenhum momento. Mas é necessário que a gente entenda isso. A prioridade. Certo? Então, olha só. Vamos lá, estamos no versículo 17. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. De novo, paz. É uma promessa constante. É paz. Agora, olha só que lindo. Versículo 18. Sério, eu vou deixar para vocês, eu vou ler. E vocês vão me falar o que solta os olhos. Olha só. Ela é a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O que chamou a atenção de vocês aqui? Em algum momento, a gente já ouviu algo parecido na Bíblia. É famoso. A gente vê logo no início. Onde é que estava isso aqui? Onde é que estava a árvore da vida? Onde é que ela estava? Quando eu li isso, eu comecei a entender um pouquinho do que Deus está querendo nos dizer no meio do jardim do Éden. O plano perfeito, o que Deus queria viver com a gente. Era o que ele queria, era o desejo. E tanto que ele arranjou uma forma da gente chegar um pouquinho perto disso. Se eu pudesse me imaginar no Éden, seria mais ou menos assim. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Se eu pudesse me imaginar lá, eu acho que o que eu mais ia sentir seria paz. No início eu perguntei,
Quantas pessoas queriam paz? Então, entenda que a árvore da vida é tudo aquilo que restaura, é tudo aquilo que edifica. E apesar de nós agora, nesse exato momento, a gente não conseguir acessar originalmente a árvore da vida, Deus está nos falando que se a gente seguir isso aqui, a gente consegue acessar uma parte da árvore da vida. Porque a partir desse momento, a gente começa a entrar no caminho de Deus. E uma partezinha a gente consegue acessar. Uma partezinha. Aí olha só, versículo 19. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Então ele está querendo dizer que a sabedoria estava lá, desde o princípio. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. De novo, é pedir muito pouco para entregar muito. Vocês estão percebendo? Quando eu perguntei para vocês o que vocês fazem assim que vocês acordam, vocês fazem um pouquinho do que Deus está te pedindo para receber tudo isso que Ele está nos prometendo? Poxa, é só um pouco, gente. É só um pouco. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não deixe de fazer o bem. E aqui eu quero te lembrar que ele não falou se essa pessoa for boa contigo. Ele falou só para tu fazer o bem, tá? Tem isso também, porque às vezes a gente quer quer colocar uma vírgula, inserir aqui algum... Não, a Bíblia está sendo clara, tá? Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Não é se tu gosta ou se tu não gosta. Estando em sua mão o poder de fazê-lo. Tá? Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Agora, versículo 31. E esse eu quero dar uma reforçada com vocês, porque acontece demais. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos. Por que eu tô destacando isso aqui para vocês? Porque vira e mexe, eu já fiz até vídeo sobre isso. Ai, por que essa pessoa que é ruim está tendo sucesso? Por que ela tem dinheiro? Cuidado com esse tipo de inveja. Cuidado. Porque tu não sabe o que tá por trás.
Não sabe. Ah, é porque é bênção. Não, não é não. Capiroto tem poder de dar essas coisas aí. Tá? Tu não sabe o fim dela. Então não inveja. Na verdade, nem ela nem ninguém, né? Mas não inveja. E não ouse seguir os caminhos. Cuidado, porque muitas vezes o que acontece é isso. Tu começa a invejar. Ouço muitas pessoas falando assim, aqui é assim, quem faz tal coisa errada é que se dá bem. Então tem que mais é que começar a fazer isso. Pelo sangue de Jesus Cristo. A importância de ler a Bíblia. Cuidado com essas invejas. Cuidado, cuidado. Porque é 2 palitos para se revoltar, para falar, Deus não existe, por que eu não ganho isso, por que eu não ganho aquilo? E as respostas estão aqui. E não é nem eu que tô falando. Eu só tô lendo para vocês um capítulo, hein? Um capítulo de um livro. Que dirá se eu começasse a ler para vocês desde Gênesis aqui. Então, assim, ó, todas as respostas estão aqui. Talvez você não queira ouvir a verdade. Talvez seja isso. E aí tá tudo bem. Se você conscientemente quiser, tá tudo certo. O grande problema é se você segue só por falta de conhecimento. Conhecimento que estava aqui para todo mundo. Tá disponível para todo mundo. É só ler. Lê, aceita a repreensão. Logo na sequência, Deus te fala qual que é a promessa. Acalma teu coração. É assim que a coisa vai funcionando. E tu vai indo. Vai te acalmando. E eu sei que tem vezes na nossa vida que a gente tá mais ansiosa. A gente tá estressada. E eu vou repetir, eu já falei pra vocês. Desabafa. Pode conversar com Deus sobre tudo isso. Só que abre o teu coração para Deus. Não vem tu, no teu próprio entendimento, querer seguir os planos, os caminhos de quem tu tá invejando. E tu não sabe nem o que tá por trás. Certo? E aí segue. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Isso aqui é tão lindo. Só eu que acho bonito, olha só. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Intimidade. Como é que era lá no jardim? Como é que era lá no jardim? Glória a Deus, Natália, obrigada. Como é que era? Gente, pensa, tu tá num jardim lindo e todos os dias Deus vem para conversar. Desde o princípio, Deus tá falando o que Ele quer. Intimidade. Quer conversar contigo. E às vezes tu não entende isso. Aí tu vai conversar, vai lá colocar tuas coisas que nem devia colocar nos grupos de WhatsApp. Falar pra todo mundo. Falar pra todo mundo do teu casamento. Ai, porque o fulano me fez isso, me fez aquilo. Fala pra Deus. Começa a desabafar pra Deus. O que essas pessoas vão fazer pelo teu casamento? Vão às vezes te contaminar. Mais ainda. Não vão nem te ajudar. Olha o que a gente faz com o nosso próprio entendimento. Vai atrás de pessoas que nem podem te ajudar, que só podem piorar a tua situação. Então gravem isso, ele te trata com intimidade.
Ó, tranca a porta. É no secreto. Já falei aqui pra vocês. Tem coisas. Esses dias eu pedi permissão pra Deus. Eu disse, Deus, eu quero entrar numa live e eu quero falar um pouquinho do meu testemunho. Só que Deus me deu limites. Deus me limitou. Deus falou assim, ó, tu fala até aqui. Daqui adiante é no secreto, comigo. Então tem coisas que Deus permite que eu fale, para que possa edificar, para que eu possa, enfim, contribuir na vida de outras pessoas. Agora, outras, não. Outras é único, exclusivamente eu e Deus. Ah, é com a tua mãe? Não. Com teu pai? Não. Eu e Deus. A gente tem que aprender a ter esse discernimento. A gente tem que pedir sabedoria e discernimento. Senão começa a dar errado. E aí você fala, ai, porque o inimigo. Não. Tem coisa que o inimigo ele nem precisa fazer. Foi tu mesmo. Obrigada, Márcia, glória a Deus. Foi tu mesmo que fez. Tu mesmo que foi contar pra quem não devia. Então, cuidado. Não te esquece disso. Tá a fim de desabafar? Desabafa com Deus. Ele vem conversar contigo todos os dias. Então, olha só, segue. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Versículo 34. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Viu por que muitas vezes vocês ficam invejando as pessoas? Porque olha só, tá reservada. Nossa, mas é que a fulana parece ter uma vida tão legal. Faz tudo errado. Completamente errado, mas tem uma vida tão legal. Está reservada a vergonha. Então não esquece que eu falei aqui pra vocês. Certo? Terminamos capítulo 3. Próxima live vai ser o capítulo 4. E eu quero saber o que vocês anotaram aí, qual foi o maior insight do capítulo 3. Coloquem aqui pra mim nos comentários. Como é que tá sendo as lives de provérbios aí? Eu acho que teve gente que assistiu já mais de uma, né? Que Deus abençoe, viu? Muito obrigada pela presença de todos vocês e até mais.